Então, bem-vindos a todos e a todas. Estamos nesta sessão especial do Animar às Sextas. A Célia já vai fazer uma introdução do que é esta iniciativa da Animar e da Rede Animar. Hoje estamos aqui a celebrar o mês da diversidade e em especial a Semana da Diversidade, que foi instituída, digamos assim, pelo Grupo de Trabalho da Educação, que está a funcionar com diversas organizações, e decidimos então dedicar uma semana em exclusivo a este tema, com um programa muito diversificado, que podem consultar também no site da Carta, no Facebook da Carta para a Diversidade. Começou ontem, só dizer que começou ontem dia 21 e irá terminar dia 28 de maio, e portanto consultando o Facebook da Carta para a Diversidade podem ver várias iniciativas, vários desafios, várias sugestões de exploração de livros, de filmes e de vários recursos que podem utilizar nas vossas organizações e trabalhar com diferentes públicos-alvo. Quem trabalha com crianças, por exemplo, tem lá várias atividades dedicadas exclusivamente a crianças. Temos um painel também diversificado. Quem vai falar hoje para todos nós são entidades signatárias da Carta para a Diversidade, mas antes disso dou a palavra à Célia Lavado, que é a coordenadora do projeto Capacitar para Agir em Rede da Animar, e no qual se insere esta iniciativa do Animar às Sextas. Depois iremos então iniciar a sessão propriamente dita. Bom, então boa tarde a todos e a todas. De uma forma muito breve, só enquadrar um bocadinho esta iniciativa do Animar às Sextas. Ela não começou há muito tempo, começou como resposta também a uma necessidade da rede de nos encontrarmos ou continuarmos a encontrar em torno de uma capacitação entre pares, que é isso que esta iniciativa pretende ser, uma capacitação, mas entre pares. Normalmente os temas são sugeridos pelas próprias organizações associadas, sempre que as organizações sentem que têm capacidade para dinamizar essa capacitação entre pares, fazem-na diretamente, se não tiverem, e se tiverem só um tema a sugerir. Portanto, procuramos também recursos, entre outras organizações, que possam facilitar, digamos assim, essa capacitação entre pares. Portanto, este projeto que contém esta iniciativa do Animar às Sextas é um projeto muito mais vasto, onde nós temos ações de formação, temos também um processo de dinamização regional, portanto um conjunto de encontros, eventos, que procuramos, digamos assim, estabelecer com a Rede Animar, que é um conjunto de cerca de 110 organizações e mais cerca de uma centena de associados individuais. E, efetivamente, é um projeto que já tem a duração de 2 anos e pouco, é financiado pelo POISE, à partida terminará em novembro, se não for prolongado, devido a esta situação e à impossibilidade de nós estarmos a conseguir implementar todas as ações que tínhamos em marcha no terreno, e dar-vos, obviamente, as boas-vindas e dizer que este é um Animar às Sextas, que normalmente é uma iniciativa entre associados, de associados para associados, mas que é um gosto dar a conhecer a Carta para a Diversidade também à Rede Animar, de uma forma mais pormenorizada, e obrigada por este momento. Obrigada, Célia. Eu agora vou passar a dizer quem é que vai fazer uma intervenção nesta nossa sessão. Antes de eu fazer, recordar só o que já temos vindo a dizer. Quem não estiver a falar, mantenha por favor o microfone em silêncio. E também dizer que durante as intervenções, se tiverem questões, pedimos que as vão escrevendo no chat, no bate-papo, como se denomina aqui no Zoom, e durante o debate, que decorrerá no final das intervenções, recuperaremos essas questões e iremos tentar esclarecer e ver respondidas as vossas questões. Tudo bem?
Temos então a Margarida Mateus. A Margarida Mateus está em representação da APPDI. Ela é mestre em Psicologia Clínica e é coordenadora de vários projetos na APPDI. Bem-vinda, Margarida. Olá, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer a apresentação de todos, está bem? Okay. E depois vocês intervêm de acordo com a ordem que temos no programa. Temos José Pedro Gomes. José Pedro José Pedro Gomes já estava a batizar com o nome de um ator, desculpa. José Pedro Borges. Acontece muitas vezes, não te preocupes. Não fui a primeira, já não te vou dar amêndoas então, na Páscoa. José Pedro Borges, caramba, vai ser difícil. É mestre em Psicologia dos Recursos Humanos, do trabalho das organizações. Desde 2019 é subdiretor da People Experience Unit, sendo responsável pela área de Join and Grow, que tem foco na experiência do colaborador em temas como Employer Branding, recrutamento, acolhimento, desenvolvimento, mobilidade e diversidade e inclusão. Portanto, o José Pedro vem da EDP. Temos a Paula Miranda, da Omnova Solutions Portugal. A Paula é licenciada em Engenharia Química, é diretora de Qualidade e Ambiente da empresa e desde 2010 que assume também a coordenação do Grupo de Responsabilidade Social e desde 2013 é membro da direção do GRACE. Tem estado muito envolvida nos trabalhos da Carta Portuguesa para a Diversidade, de que a Omnova Solutions Portugal é signatária. No âmbito da Carta tem participado em diversos grupos de trabalho e coordena atualmente o Grupo da Responsabilidade Social. Bem-vinda, Paula. Temos também a Isabel Rebelo. A Isabel Rebelo é vice-presidente da Animar e também está aqui em representação da Cooperativa 6, Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, que está sediada em Setúbal. É cofundadora desta cooperativa e tem exercido diversos cargos nos seus órgãos sociais, nomeadamente direção. É secretária da Assembleia Geral da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, em representação da Cooperativa 6, é também formadora, e já vos disse que é vice-presidente da Animar e também faz parte da mesa, é presidente da mesa do Conselho Geral do Núcleo Distrital de Setúbal, da EAPN, da Rede Europeia Antipobreza. Bem-vinda, Isabel. Temos o Adérito Cunha. O Adérito Cunha vem do agrupamento de escolas Dona Maria II de Sintra, é professor do quadro de escola e é representante dos PDE no Conselho Pedagógico do agrupamento escolar. Bem-vindo, Adérito. E, por fim, temos a Cristina Faleiro, do agrupamento de escolas de Mãe Martins. A Cristina é licenciada em Geografia e Planeamento Regional. Foi professora de várias disciplinas em diversos níveis de ensino, atualmente é professora bibliotecária e a partir de 2018-2019 desempenha o cargo de coordenadora dos professores bibliotecários do agrupamento de escolas de Mãe Martins. A partir de 2018 tem estado muito envolvida nos trabalhos da Carta Portuguesa para a Diversidade, que o agrupamento de escolas de Mãe Martins é signatária. No âmbito da Carta tem participado nos grupos de trabalho da educação e participado no projeto Engenheiras por um Dia. Se falhei em algum dos perfis profissionais dos nossos intervenientes, por favor, quando tiverem a palavra, podem completá-lo. Passamos então a palavra agora à Margarida para nos fazer uma breve introdução do que é a Carta Portuguesa para a Diversidade. Olá, boa tarde a todos e a todas, então novamente. Obrigada antes de mais à Animar por aceitar este desafio e nos dar aqui este espaço para também dar a conhecer mais um pouco daquilo que é a Carta da Diversidade e não só na primeira palavra enquanto representante da APPDI, mas também dar espaço a outras entidades signatárias que acabam por ser, na verdade, melhores embaixadores do que nós próprios a falar sobre a Carta. Sendo então bastante breve, a Carta da Diversidade é uma iniciativa da Comissão Europeia. Em Portugal começou em 2016 com um conjunto de parceiros que escreveu esta carta, este texto de uma forma colaborativa e por isso desde então a Carta tem vindo a trabalhar em rede, a rede tem vindo a crescer e neste momento somos 278 organizações signatárias, sendo que dentro das organizações signatárias temos também organizações muito diversas, desde pequenas empresas, grandes empresas, multinacionais, associações, temos também o setor público que esteve envolvido desde a gênese da Carta e por isso temos também um grande desafio e uma grande diversidade de entidades neste projeto. Sendo que, falando deste projeto da Carta da Diversidade,
Importa dizer que a Carta foi uma rede informal que contou com todo o contributo de muitos parceiros até ao final de 2018, altura em que fizemos uma análise e percebemos que fazia sentido formalizar a Carta e criámos então a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, que representa legalmente neste momento a Carta da Diversidade. Portanto, basicamente em termos de enquadramento da Carta da Diversidade, e muito resumido, é isso. Neste momento, em termos de gestão da APPDI, temos entidades como a EDP, que está aqui representada, em termos de papel é presidente da direção, temos outras entidades na direção, como a Crescer, o Clube Intercultural Europeu, a L'Oréal e a GRAF, portanto temos aqui uma mistura de entidades, também elas públicas e privadas. Na Assembleia Geral contamos com o apoio da Animar, que é presidente da Assembleia Geral e aceitou este desafio de nos ajudar a fazer ainda crescer mais a APPDI e a Carta. Temos também a Lídia Stone Sup e, só para ficarem com uma visão geral, em termos de Conselho Fiscal, PwC, Geoclube e CRC Oeiras. Portanto, temos aqui também, em termos dos órgãos sociais da APPDI, uma grande diversidade. Enquadrar-vos que, acima de tudo, o objetivo desta Carta é motivar as organizações que assumem este compromisso a implementar políticas de diversidade e inclusão, quer do ponto de vista interno para os seus colaboradores, mas também com os seus públicos-alvos e seus destinatários. E nesse sentido temos de alguma forma vindo a organizar um conjunto de grupos de trabalho e outros encontros em que é possível partilhar práticas e inspirarmos-nos com o trabalho que outras organizações fazem sobre a diversidade e inclusão. E é um bocadinho nesse sentido que surge esta iniciativa de hoje estarmos aqui no Animar às Sextas. Este é um espaço que foi proporcionado pelo Grupo de Trabalho de Educação, numa tentativa de promover mais uma iniciativa no âmbito do mês europeu para a diversidade. Só para terminar, gostava de vos enquadrar que este ano a APPDI lançou o plano de ação e uma estratégia para o ano 2020, um bocadinho afetado como todos nós pelo Covid, mas existem 6 eixos estratégicos da APPDI, são eles o ser uma referência para a diversidade e inclusão, nesta lógica de produção de conhecimento científico, preparar o futuro, onde se enquadra especificamente o grupo de trabalho de educação, a integração em mercado de trabalho, e estamos a falar das questões de um grupo de trabalho ligado à empregabilidade, acompanhar a legislação, contribuir para a sociedade onde se encontra o grupo de trabalho da responsabilidade social e partilhar as melhores práticas com um grupo de desenvolvimento organizacional. E, portanto, dando assim um overview muito rapidamente, é essa a nossa proposta de ação para o mês de 2020. E por isso temos estes grupos de trabalho que ajudam a operacionalizar a estratégia que foi construída pela própria APPDI, com o contributo de todos os associados e signatários. Diria que, assim, de modo geral, é esta a informação da Carta da Diversidade. Muito bem, Margarida, obrigada. Quem tiver dúvidas em relação à explicação da Margarida ou quiser perceber mais detalhes, por favor, vão pondo no bate-papo e depois na hora do debate podemos explorar um bocadinho mais. Eu penso que depois, como temos aqui entidades que não são signatárias, se quiserem tornar-se signatárias, depois poderemos ter aqui um espaço para explicar como é que se podem tornar signatários e associados da APPDI. Muito bem, vamos ter espaço depois no final para falar sobre essas coisas. Então agora passo a palavra ao José Borges, que nos vai falar um pouco da experiência da EDP enquanto membro e entidade signatária da Carta para a Diversidade e também quais as práticas que a EDP internamente está a adotar e quais os projetos que está a adotar neste âmbito. Bem, boa tarde, antes de mais a todos. Obrigado pelo convite e obrigado também a todos os presentes, inclusive às pessoas da EDP que também estão aqui connosco hoje e consigo ver alguns nomes e algumas caras bem conhecidas. Dizer-vos antes de mais que pronto, há aqui este quase duplo papel, não é? Que é a EDP enquanto empresa, enquanto signatária e aqui membro da direção da APPDI. Portanto, eu agora iria me focar mais na estratégia da EDP no âmbito da diversidade e inclusão e também explicar o que é que temos vindo a fazer e qual tem sido o caminho.
Eu acho que um dos principais objetivos, ou se calhar aqui os principais motivos pelos quais as empresas se devem orientar e se calhar devem investir algum esforço nestas temáticas da diversidade e da inclusão, podem prender-se a quatro grandes fatores. Um que tem a ver com no fundo aqui o posicionamento das empresas no que diz respeito a temas de responsabilidade social, seja perante a sociedade, seja perante os colaboradores e quem integra a empresa e quem faz parte da empresa. E, portanto, esse é um fator, sem dúvida, muito relevante. Outro também tem a ver, se calhar, com o posicionamento no mercado. E quando eu digo posicionamento no mercado, também me refiro a uma exigência cada vez maior por parte de quem escolhe as empresas, e hoje em dia, se calhar, temos um efeito maior ou mais exigente por parte de quem escolhe a empresa do que propriamente dos empregadores que escolhem quem vem trabalhar com eles, e hoje em dia acreditamos e temos sentido na EDP que o investimento que a empresa faz nestas temáticas da diversidade e inclusão é um fator-chave e um fator de atratividade também fantástico. Depois, em relação ao negócio propriamente dito e aos benefícios para o negócio e para os resultados da empresa, está mais comprovado, e ao longo do tempo todos os estudos académicos, todos os estudos das consultoras que andam à volta destas temáticas acabam por apontar muito para esse facto, que é a diversidade, e não só a diversidade, mas a inclusão desta diversidade e das diferentes perspectivas, tem um contributo fantástico naquilo que diz respeito aos resultados da empresa, nomeadamente por trazer aqui as perspectivas diferentes, trazer alguma inovação e, no fundo, conseguirmos encontrar melhores soluções para os problemas que nos são apresentados no dia a dia. E este é outro objetivo pelo qual a EDP também tem vindo a investir neste tema da diversidade e inclusão. E depois, por último, e se calhar não como fator prioritário, mas também como mais uma questão quase de cumprimento legal, cada vez mais, e não só em Portugal, no caso a EDP está presente noutros mercados, pelo mundo fora, mas cada vez mais existe um conjunto existe um quadro legal, não é, que pressiona também bastante as empresas para estas temáticas. Se calhar, em algumas geografias onde a EDP atua, essas pressões legais já estão presentes há mais algum tempo. Em Portugal, principalmente, se calhar eu diria, nos últimos 2, 3 anos, tem-se sentido aqui cada vez mais, nomeadamente no tema do género e da contratação de pessoas com deficiência, também há alguma pressão que leva, quer dizer, vamos entendê-lo como positivo, no sentido que faz também ou provoca alguma pressão às empresas para poderem investir nestas temáticas. O nosso caminho tem sido feito no fundo aqui com etapas diferentes e que têm objetivos muito claros. O primeiro passo, e se calhar em meados de 2013, 2014, a EDP acabou por definir a sua política de diversidade e inclusão mais estruturada, e o primeiro desafio foi construir um business case sólido e credível para o grupo, em que foi preciso olhar muito para números. E, portanto, eu acho que quando nos perguntam, ou quando partilhamos com outras empresas o nosso percurso, eu acho que foi essencial para nós, principalmente para a gestão de topo e para discutirmos estes temas com a gestão de topo, olhar para números e perceber qual era o estado da arte, o que é que significava a diversidade da organização, e não estamos a falar ainda de inclusão, estamos a falar puramente de diversidade e do mix que temos dentro da organização, e olhar para estes números, perceber o que é que acontecia nas diferentes dimensões nas quais queríamos atuar, e acabámos por definir aqui 4 grandes eixos estratégicos: o tema do género, o tema das gerações, o tema das nacionalidades e o tema das deficiências, como eixos principais e não exclusivos. A partir desse business case começámos a desenvolver um plano de ação e um conjunto de iniciativas que se focavam bastante numa fase inicial neste objetivo do sensibilizar para o tema. E foi por isso que criámos em 2015, mas implementado em 2016, a nossa formação de enviesamento inconsciente,
que acabámos por também depois utilizar bastante aqui na partilha com a Carta Portuguesa para a Diversidade, naquilo que foi a construção da caixa de ferramentas, e tivemos muita partilha nessa altura, e foi aqui um percurso que, embora tenhamos feito várias iniciativas, todas elas acabavam por ter aqui um cunho muito específico na questão da sensibilização. E depois, eu diria que no ano passado sentimos que era a altura de refazer o nosso business case e reanalisar e perceber os impactos do que tinha acontecido desde 2013, 2014. E, portanto, nós revimos o nosso estudo de caso interno, percebemos o que é que estava a acontecer e qual era o balanço das iniciativas que tínhamos feito, e agora neste momento estamos com uma estratégia cuja implementação tem aqui uma vertente um bocadinho diferente da anterior. Porquê? Porque até então, e embora houvesse participação de muitas pessoas dentro da organização nestas temáticas, nós tínhamos uma área dentro da direção de recursos humanos focada no tema da diversidade e inclusão, que era responsável por desenvolver este conjunto de iniciativas. Nós o que fizemos foi perceber que, neste momento, o que nos faz mais sentido, em termos estratégicos, é passar da diversidade para a inclusão. E quando dizemos passar da diversidade para a inclusão, é ir para além dos números, ir para além deste mix e pensar como é que este mix pode funcionar e garantir que todas as pessoas se sentem acolhidas na organização e que têm uma voz. E então, nada melhor do que isso, do que também a própria estratégia de operacionalização ser direcionada nesse sentido. E por isso é que eu escolhi esta imagem aqui de fundo, que no fundo nós acabamos por desafiar toda a empresa a participar nestas ondas. Então o que é que nós fizemos? Nós basicamente começámos a montar aquilo que chamamos o Inclusion Office. O Inclusion Office é um grupo de colaboradores que no fundo estão presentes em toda a organização, em todas as geografias em que a EDP está presente, e que de forma voluntária e proativa se inscreveram nestas dinâmicas e querem fazer parte deste movimento. Sendo que fizemos aqui um paralelismo com o tema do mar, porque acreditamos que, tal como o oceano, há muito ainda por explorar neste tema, e então lançámos, agora numa fase inicial, 4 waves, 4 ondas, que são estas ondas que aparecem aqui, estas 4, uma para cada um dos eixos que estamos a trabalhar com maior foco, embora tenhamos deixado aqui a porta aberta também para a empresa para que possam surgir novas ondas, não é? Seja especificações destas ondas que já temos, sejam novas ondas que as empresas ou que as pessoas da organização queiram alavancar. E isto acaba por ser uma estratégia muito mais capilar naquilo que é a gestão do tema da diversidade e inclusão. Obviamente que continuamos aqui com uma equipa de suporte, esta Guide Team que nós chamamos, que tem ali a âncora e alguns projetos que são mais transversais, ou seja, nós continuamos a implementar as formações de enviesamento inconsciente, que agora também estão a evoluir para outro nível, que nós chamamos do 2.0, trabalhamos temas, por exemplo, de equidade salarial, etc, etc. E está aqui a Luciana, que está na minha equipa e que no fundo é aqui a pivô desta temática toda, mas depois existem estes grupos que, à semelhança mais ou menos do que acontece na APPDI, em que temos vários grupos de trabalho a trabalhar várias temáticas, aqui também é esse o objetivo, e portanto o plano de ação vai ser fruto não só daquilo que nós corporativamente pensamos e definimos, como também daquilo que as pessoas decidem que faz sentido desenvolver, e são as próprias pessoas que vão pôr a mão na massa porque de forma voluntária assim o fizeram. Neste momento eu posso dizer-vos que nós tivemos resultados muito positivos quando lançámos este desafio à organização, e neste momento este Inclusion Office é composto por 30 pessoas de toda a organização, de todas as empresas, que de uma forma muito interessante em termos de motivação e de envolvimento, referem a sua vontade e o seu interesse em participar e em estarem envolvidos naquilo que é o caminho para a inclusão da EDP. E pronto, é um pouco este, assim, de forma mais rápida, para também não me estender muito mais, o caminho que temos vindo a fazer. Estamos agora a preparar os primeiros passos deste Inclusion Office no que diz respeito a todas as dinâmicas e interações e construção de planos de ação, e pronto, e estou também disponível para, se quiserem, no fundo, partilhar aqui mais algumas experiências que nós tínhamos tido e que vocês também
nas vossas empresas possam ter, temos aqui uma porta aberta para bater umas bolas, como se costuma dizer. Muito obrigada, José Pedro, pela partilha da experiência da EDP. Só para referenciar que o programa que nós quisemos trazer aqui, este Animar às Sextas, também ele é diversificado. Portanto, não temos só a visão das empresas, como é o caso da EDP e da Omnova que vem a seguir com a Paula, mas temos também outras realidades de como a diversidade está a ser trabalhada noutros contextos, como é o caso das associações de desenvolvimento e cooperativas, etc., portanto mais no setor da economia social, mas também temos as escolas. Certamente que há outros setores que incluem também esta temática, mas do grupo de trabalho fez-nos sentido que dessemos eco e visibilidade à parte empresarial, à parte da economia social e à parte das escolas. Portanto, dando continuidade a esta sessão, passo a palavra à Paula Miranda, da Omnova, e também desafio que partilhe connosco quais as experiências que a empresa internamente está a adotar a este nível e também quais as mais-valias que a Carta para a Diversidade trouxe na inclusão do tema na organização. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. A realidade da Omnova é substancialmente diferente da realidade que o José Pedro falou relativamente à EDP. A empresa não tem nem de perto nem de longe a dimensão da EDP, mas também tem tido uma realidade nos últimos anos que importa explicar muito brevemente, ou seja, a empresa foi até setembro de 2008 a Resi Química, em setembro de 2018, foi adquirida por uma empresa americana chamada Omnova e em abril de 2020 todo o grupo Omnova foi adquirido por uma empresa inglesa chamada Syntomer. Como deverão perceber, é muito difícil tratar de uma forma consubstanciada a diversidade e inclusão numa organização que nos últimos anos a única coisa que faz é mudar. E, portanto, ao mudar, obviamente que tem que se preocupar com a diversidade, mas está muito concentrada na integração, no negócio, no comprar, no vender, no manter-se a produzir. Ainda assim, nós temos tentado manter-nos ativamente nestas questões da diversidade e inclusão, eventualmente menos internamente e mais externamente, mas estamos convencidos de que o poderemos fazer no futuro, depois da consolidação da integração da Syntomer, de uma maneira mais consubstanciada. Até porque estava eu um destes dias a ler os valores da Syntomer e um dos valores da Syntomer, que é a integridade, demonstra respeito pela individualidade de cada um e valoriza a diversidade. Eu acho que está aqui um ato para nós conseguirmos pegar nisto e fazer um caminho internamente. Explicando aquilo que tem sido o nosso caminho, nós começamos logo em 2015, 2016 a integrar os grupos de trabalho para a elaboração da Carta Portuguesa para a Diversidade. Em março de 2016 fomos os primeiros signatários da Carta e depois de sermos signatários da Carta fomos estando intensamente nos vários grupos de trabalho, ou seja, nós tivemos nos grupos de trabalho do alinhamento e do reporte e monitorização que já não existem e que entretanto um deles concretizou a caixa de ferramentas e o outro concretizou um inquérito ou um autodiagnóstico para as organizações e, entretanto, já estávamos em 2 grupos de trabalho que continuam, que são o grupo de trabalho da educação e da empregabilidade. Entretanto, conforme já foi dito, nós somos neste momento os coordenadores do grupo de trabalho da responsabilidade social, um convite que nos foi feito pela PPDI e que muito agradecemos. Internamente, o que é que nós fizemos? Nós demos a oportunidade a uma aluna do ISCTE de fazer uma tese na área da diversidade. A tese tem como título Desafios de assinar a Carta Portuguesa para a Diversidade. Este trabalho tem um conjunto de conclusões em que nos permite ver o conjunto de áreas em que nós deveremos vir a intervir maioritariamente no futuro e depois ainda fizemos uma formação com a LIDE
para dirigentes e quadros da empresa, em que versamos as diversas temáticas de diversidade e inclusão, e nomeadamente o tema do enviesamento inconsciente, que o José Pedro aqui já falou. Além disso, não temos feito muito mais. Tínhamos pensado para este mês da diversidade fazer uma atividade que era o bingo humano, o peso das imagens com os nossos colaboradores, uma adaptação destas duas atividades que vêm da Caixa de Ferramentas, para quem não as conhece. Infelizmente era uma atividade que requeria presença e, portanto, com a história do Covid, embora a empresa esteja a trabalhar, muitos de nós estão em teletrabalho, mas independentemente do mês da diversidade ou não, assim que for oportuno nós regressarmos e tivermos capacidade para fazer estas atividades, seguramente que as faremos, independentemente de estarmos ou não no mês da diversidade. Uma coisa que fizemos foi divulgar todas estas iniciativas da Carta da Diversidade, no mês da diversidade, os nossos colaboradores. Nós temos uma diretora de recursos humanos que já não, mas chegou à empresa não há muito tempo e, portanto, também eu tenho procurado vir a integrar nestas temáticas. E ela esteve bastante receptiva a divulgar todas estas iniciativas pelos colaboradores e, portanto, também é uma forma de começarmos a sensibilizar os colaboradores para o tema. Externamente, nós temos estado muito envolvidos na divulgação da Carta no nosso Conselho, junto das escolas do nosso Conselho. Já fizemos algumas sessões sobre diversidade e inclusão para o ensino básico no agrupamento de escolas de Mãe Martins, com quem temos uma parceria muito próxima. Temos também tentado desenvolver a parceria com o agrupamento de escolas de Mãe Martins, Dona Maria II, peço desculpa. Tínhamos algumas sessões pensadas para o agrupamento, que também foram um bocadinho afetadas pelo Covid. Mas quem sabe nós pensemos em desenhar algumas sessões mais online que possam vir a ser adaptadas em situações em que o presencial não é possível, que é uma coisa que não estávamos à espera, mas que eventualmente é uma realidade em que temos que pensar no futuro. Ou seja, internamente não temos tido muitas atividades, mas externamente temos procurado ser embaixadores da Carta junto dos nossos parceiros, junto da nossa comunidade e junto das entidades do nosso Conselho. Temos algumas atividades que às vezes não pensamos como associadas à diversidade e inclusão, como nesta fase de Covid fizemos várias doações do ponto de vista informático, ou seja, doamos computadores ou doamos verbas para a aquisição de computadores para entidades cujos utentes ou clientes não teriam possibilidade de outra maneira de assistir às aulas que hoje são online. Nós temos uma piscina que neste momento não está ativa, mas, por exemplo, na frequência desta piscina tivemos muitas vezes esta piscina é para os filhos dos nossos colaboradores e netos e familiares, mas fizemos muitas vezes a chamada de outras instituições para frequentar a piscina, das mais diversas origens, desde instituições com portadores de deficiência até jovens e crianças de outras etnias, que possibilitaram aos filhos dos nossos colaboradores também conhecerem outras realidades e, portanto, eles próprios serem mais inclusivos e tornarem-se mais inclusivos. Eu não gostaria de deixar, pronto, a nossa participação na Carta, eu acho que tem sido profundamente enriquecedora e vai nos dar muitas skills para o futuro. Nós temos aprendido muito com a participação em todos os grupos de trabalho, porque os grupos de trabalho são momentos de grande partilha de práticas entre todos, que depois nós podemos adaptar e levar para as nossas organizações. Há muitas ferramentas, como a Caixa de Ferramentas, há o facto de estarmos sempre atualizados relativamente às temáticas da diversidade e inclusão e termos acesso a documentos, a ferramentas, como a repetir, a práticas que de outra maneira eventualmente teríamos
acesso, mas teríamos que ir à procura delas por iniciativa própria e assim estamos em fóruns que de uma maneira muito fácil e muito ágil nos permitem estar up-to-date com estas temáticas. Não querendo tomar muito mais tempo, a ideia é aproveitar, continuar a ser embaixador na Carta, continuar nos grupos de trabalho, aproveitar este valor da São-Tomé para começar a desenvolver mais as questões da diversidade e inclusão dentro da organização, chamando para esta temática a nossa diretora de Recursos Humanos. Para as organizações que já foi referido, ainda não são signatárias, nós somos signatários e também somos, não o disse, associados à PPDI desde o primeiro momento, convido-os a começarem por ser signatários, terá seguramente muitas mais-valias e depois de passarem pela fase de signatários, equacionem também a ser associados à PPDI. Obrigada, não tenho mais nada por agora. Obrigada, Paula. Eu depois vou lançar o desafio para o debate. Já se falou aqui muito da caixa de ferramentas, se calhar muitas das pessoas estão a questionar-se afinal o que é esta caixa de ferramentas. Lance para o debate que depois seja esclarecido e detalhado mais, porque acho que pode ser um instrumento relevante para várias organizações. Peço a quem tem o microfone ligado que o desligue, por favor. Estamos a ouvir aqui uma voz de fundo, obrigada. E passo a palavra então à Isabel Rebelo, vice-presidente da Animar e também presidente da Cooperativa 6. Isabel, tens que ligar o microfone. Não, é que eu tento ligar o microfone na imagem. Não dá. Pois, aí não dá. Ok, Isabel, bem-vinda. Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite à PPDI e à Célia. Bem-vindos e bem-vindas em nome da Animar. Pronto, eu estou aqui com dois chapéus, um da Animar, outro da 6, da minha cooperativa. Em termos da diversidade, a Animar tem uma característica de diversidade que está na sua própria formação, não tanto na sua origem, mas na sua evolução, sendo uma rede que se criou entre associações para o desenvolvimento local de base rural, foi evoluindo ao longo da sua existência para uma diversidade, para uma grande diversificação de organizações, nos últimos anos cada vez mais, que se encontram em termos das problemáticas do desenvolvimento local, da cidadania e da participação das populações nesse desenvolvimento, da equidade e da coesão social. Isto porque quando estava a rever a carta para vir aqui intervir e ver onde me localizava, surgiu uma questão que para nós, em termos de Animar, é uma realidade de todos os dias, para a 6 também é uma realidade de todos os dias, que é muita da diversidade entre as pessoas, também assenta numa diversidade que é a diversidade dos seus organismos onde trabalham, a diversidade de procedimentos, de culturas, de práticas dos organismos onde trabalham. E muitas vezes no desenvolvimento dos territórios, as colaborações e o surgimento de criatividade, como dizia o Jorge Borges, ou de uma inteligência coletiva, como nós dizemos, não surge porque a colaboração fica como que empatada no meio de qual é o quadro de referências mais correto. Cada um fala, raciocina, pensa, equaciona e reage e procura soluções em torno de um seu quadro de referência pessoal, quadro de referência cultural, quadro de referência organizacional também, quadro de referência de formação académica. E uma das coisas que consideramos mais importantes e que a Associação Portuguesa para a Diversidade o tem feito nos seus grupos de trabalho, não é tanto o encontrarmos quadros de referência comuns,
mas conhecermos e termos uma curiosidade profunda de conhecer o quadro de referência dos outros e de explicitar o nosso próprio quadro de referência. Pronto, num grupo em que eu pertenço também há muito tempo, que está sobre as metodologias de colaboração, a confiança gera-se na medida em que eu percebo porque é que o outro raciocina dessa forma, as suas lógicas de raciocínio, os seus referentes, e portanto tenho confiança nas suas lógicas, tenho confiança no seu raciocínio, não porque é igual ao meu, mas porque eu me dei ao prazer e ao desfruto de perceber porque é que raciocina assim e quais são as suas lógicas. E de igual forma, ao contrário. Isto também se passa entre as pessoas. E, portanto, a Animar é um forte exercício a esse nível, porque em termos da economia social e solidária, somos a única organização, em termos de rede, em que temos praticamente todas as organizações, praticamente todas as famílias da economia social. Enquanto as outras organizações de topo agregam as mesmas famílias de economia social, ou fundações, ou ONGs, ou cooperativas, ou associações de desenvolvimento. Pronto. E, portanto, daí um reforço de que a diversidade bem gerida, tendo condições para essa gestão, é uma fonte efetivamente de criatividade e uma fonte de aprendizagem enorme. Em termos de cooperativa, portanto, a Animar aderiu à Carta Portuguesa para a Diversidade em 2016 e a partir de 2018 fez parte dos grupos de trabalho e dos seus órgãos sociais. Em termos da Cooperativa 6, a Cooperativa 6 foi fundada em 1980. E desde a sua concepção, quando estávamos a conceber, somos, ao contrário das outras duas empresas, estamos a vir das grandes para as pequenininhas, nós somos uma pequena cooperativa que tem menos de 20 associados e tem uma dezena de trabalhadores, incluindo sócios. É uma cooperativa que começou por ser uma cooperativa de trabalho, portanto, nós quando a criámos todos trabalhávamos e tínhamos carreiras profissionais, com que não estávamos muito satisfeitos, mais em torno de os nossos valores sociais não eram traduzíveis em termos técnicos. Na altura, em 80, as coisas estavam muito mais recuadas do que são neste momento, já há muito tempo. Nomeadamente na formação, na intervenção social, as pessoas eram mais objeto de formação do que participantes de formação ou participantes dos processos. E foi dessa forma que reunimos uma vintena de pessoas para formar a cooperativa, em que eram pessoas muito diversificadas. Por um lado, em termos de sexo, em termos de homens e mulheres, desde o início foi para nós que deveríamos ser paritários. Isto era muito mais real nessa altura do que é neste momento, porque temos muita dificuldade em ter homens na área social. Pronto, há uma falta de homens envolvidos na área social e que permaneçam depois na área social, que não sigam para outros caminhos. Também de profissões, tínhamos todos formações académicas das mais diversas e níveis de formação de académicas diferentes. Nem todos tinham formação superior, tínhamos idades muito diferentes, tínhamos famílias de origem muito diferentes, mas era nesta diversidade que nos tínhamos habituado, conhecendo uns e outros, a encontrar soluções. E o que nós, portanto, juntámos para quê? Para poder unir as nossas energias e os nossos saberes e as nossas vontades num esforço comum de valorizar a participação das pessoas. Portanto, nós desde o início acreditamos profundamente que o desenvolvimento das organizações e dos territórios e da sociedade depende essencialmente das vontades e da capacidade de sonhar em conjunto e de sonhar um futuro que ainda não existe, mas de o sonhar e de ser capaz então de agir para isso. Que sem esse sonho
as técnicas colam mal. Acreditamos profundamente no valor da diversidade, conforme vem dito na carta, como um imperativo ético. Ou seja, a diversidade ser algo positivo, como o Jorge Borges diz, não é algo que nasça como cogumelos ou que nasça automaticamente quando se põe pessoas diversas em conjunto. O nosso cérebro raciocina por caixinhas, raciocina por iguais e por outros. E aprendermos a funcionar em que raciocinamos, não sentimos contentes, não porque estamos entre iguais que dizem o amém connosco ou pensam o mesmo, mas encontramos o nosso prazer a funcionar com diferentes, é algo que se aprende e é um imperativo ético e é também um nível civilizacional. Portanto, é algo que se aprende e, portanto, é algo decorrente da vontade e da necessidade de fazer. Também a outra questão, portanto, é algo que tem que ser refletido, tem que ser conscientemente praticado antes de se tornar um novo ato natural e automático em que já não sabemos funcionar de outra forma. Mas é necessário proporcionar condições, em termos de contexto, conhecimentos e questionamentos mútuos, convivência mútua, numa estrutura organizacional adequada para isso. Estava apaixonada pelas ondas, a ver como é que essas ondas estão a proporcionar este contexto e esta estrutura organizacional para isso. A situação, escolhi, pronto, nós trabalhamos, só para ficarem com uma ideia, nós trabalhamos desde o início, temos uma forte ancoragem nas questões da igualdade entre mulheres e homens. Acreditamos profundamente que a desigualdade entre mulheres e homens é uma questão estrutural da organização da sociedade humana e, como questão estrutural, é uma questão histórica que não pode ser resolvida unicamente com análises de situações individuais e, portanto, e que nos atravessa a todos nós. O que quer dizer que desde sempre no trabalho que fazemos nós analisamos as composições dos grupos e das organizações a esse nível. Não é o mesmo trabalhar com um grupo só de mulheres ou com um grupo só de homens ou com um grupo misto, ou chegar a uma organização e as chefias serem todas de topo e as trabalhadoras todas mulheres, ou o inverso. Estas coisas têm que ser para perceber as dinâmicas e as relações de poder existentes, porque as mudanças que se fazem a este nível são sempre mudanças nas relações de poder e aquela coisa extremamente complicada que é aprendermos a partilhar o poder em vez de querermos concentrar o poder só em alguns. E eu queria-vos contar só a situação para esta questão do contexto, que depois de muitos anos, que não vos vou aqui dizer, a trabalhar a este nível, nós trabalhávamos como um organismo intermédio noutros territórios e noutros países. Depois, a partir de 93, passámos a ter uma intervenção continuada em Setúbal, com um projeto para a promoção da igualdade entre mulheres e homens, nomeadamente de mulheres que queriam criar iniciativas ou pequenas e microempresas. Há algumas não muito micro, mas felizmente para elas, mas pronto, essencialmente pequenas e microempresas. Passado uns anos daqui estar, tivemos um projeto Equal, e em que tivemos a oportunidade e o engenho, em conjunto com os parceiros, de conseguir criar um centro comunitário que é um centro de cidadania ativa. E com isto, e só com um outro pequeno caso, e portanto ia a coisas muito concretas, começámos a raciocinar o que é que deveria ser um centro para ser um centro de cidadania ativa. E para ser um centro que criasse um contexto que ele próprio proporcionava as condições de inclusão, da diversidade, da colaboração entre pessoas muito diversas e que vinham de círculos sociais muito diversos, que não se cruzariam de forma construtiva no exterior, ou cruzavam-se, mas não interagiam. E que condições é que esse centro deveria ter? Queríamos e temos desde 2007,
este centro aqui em Setúbal, em que a própria arquitetura do centro foi pensada em função disto, em função de ser um espaço cultural intermédio. O ICE da Manuela Correia, da Manuela e da Joaquina também foram parceiros, em que fosse um espaço cultural intermédio, no sentido em que as pessoas que viriam ao centro poder-se-iam cruzar num ambiente que pela equipa que estava no centro se tornaria num ambiente seguro para as interações entre as várias, entre a diversidade de pessoas que o atravessavam, e que essas interações fossem não é evitar os conflitos, é gerir os conflitos de forma a que se tornasse em conhecimento, em que se tornasse em ligações, em que se tornasse em proximidade afetiva, em que gerasse energia. Pensar isto implicou o quê? E eu vou dizer-vos assim só rapidamente em pontos. Implicou, por exemplo, olhar, como vocês estão a dizer nas outras experiências, olhar para o que existia em termos de centro comunitário e vermos o que é que não queríamos. E, por exemplo, olhando para centros comunitários e centros de juventude, víamos uma série de salas que, em princípio, teriam disponíveis para toda a gente, mas que eram ocupadas pelos primeiros grupos a chegar. E, a partir do momento em que chegavam, naturalmente, passavam a decorar o espaço, passavam a fechar a porta e, de repente, esses centros são propriedades de alguns grupos que foram os primeiros a chegar e os outros utilizam o espaço dos outros. Por esse motivo, o centro só tem salas fechadas nos gabinetes profissionais técnicos, que são muito poucos, mas onde trabalha a equipa técnica que dá apoio a pessoas desfavorecidas ou em crise. A sala de atendimento e a sala de formação, porque precisa de recato. Todo o resto do centro é um espaço aberto. Sabíamos que, ao criar o espaço aberto, iríamos criar zonas de conflitualidade entre os grupos que viriam utilizar o espaço. Porquê? Porque haveria ruído, haveria obrigatoriamente interações que, à partida, podiam ser não totalmente, iam ser desconfortáveis, iríamos provocar desconforto na interação. Mas, ao provocar desconforto, cria-se as condições de negociação. Ok? Estão vários a funcionar num espaço aberto, como é que negociam? As condições são estas, e agora ou vamos entrar em conflito e ninguém funciona, ou temos que negociar quem é que baixa a voz, quem é que... A outra questão foi dizer radicalmente que ninguém nos estava a pagar para arrumar o espaço, para limpar sim, mas para arrumar o que os outros desarrumassem, não. Então que o espaço, não é que desarrumassem, rearrumassem. Então o espaço tem um layout determinado e cada pessoa que ocupa um daqueles, há dois espaços abertos essencialmente, mais uma cozinha, a cozinha é algo maravilhoso em termos intercultural. Isabel, desculpa interromper, mais um minuto, está bem? Mais um minuto, está bem. Pronto, então pronto, desculpa lá só isso, pois só queria dizer assim um caso muito concreto com Passos, que é algo muito importante. As pessoas podem se apropriar do espaço quando lá chegam, mas antes de sair voltam a pôr o espaço como está para que outros o encontrem também disponível para si. No funcionamento deste centro, e eu vou só dizer este, desculpa lá só um bocadinho só para eu dizer estes, porque dá passos muito concretos. Em 2012, portanto, o centro demorou, primeiro só tínhamos quase mulheres, os homens achavam que não era um centro para eles, demorámos 5 anos a que os homens também utilizassem o centro habitualmente, mas os homens eram uma preocupação para nós por só lá estarem mulheres. Demoraram 5 anos ao espaço funcionar de forma a que quem entra é absorvido por quem está, sem ser necessário grande intervenção. E em 2012 levantou-se-nos uma questão por um motivo, passámos a ter a noção de poder existir um problema, que o motivo foi de umas pessoas nossas amigas que fizeram o coming out para neste caso, bissexual.
E no acompanhamento deste coming out e de alguns casos que estavam a suceder, de algumas situações que estavam a suceder, mas que não ligávamos muita importância, tínhamos pequenas situações, de vez em quando dizíamos, bom, nós não temos a certeza que não somos discriminatórios, mas o que é que se passa? Tomámos consciência do problema. E esta parece-me que é o primeiro passo nesta questão da diversidade, é tomar consciência que há uma situação que nos diz respeito, que não é só dos outros. A seguir, fizemos todo o caminho de perceber, de nos pôr a hipótese de podermos ter discriminações ocultas, os tais enviesamentos. Podermos, sem nós nos apercebermos, termos formas de discriminação, nomeadamente, neste caso, na situação de orientação sexual e transexual e portanto, identidade de género. Fomos à procura de como é que o espaço era discriminante ou não. E descobrimos que os espaços podem ter uma discriminação visível, visivelmente discriminam, podem ser neutros e que os espaços neutros são os mais desconfortáveis, porque quem sofre discriminações, quando chega a um espaço neutro, é-lhe exigido o esforço de testar se o espaço discrimina ou não discrimina. Não é o espaço, se o ambiente, se aquelas pessoas discriminam ou não, porque o espaço é totalmente neutro. E que os espaços, portanto um espaço don't ask, don't tell, mas que o espaço também pode ser claramente inclusivo. Neste caso, passámos a pôr cartazes no espaço. E passou a ser um espaço don't ask e tell what you want, mas ao chegar sabe que pode dizer o que quiser, porque o espaço diz-lhe à entrada, sem ser em risco. Isto nós já o fazíamos para a população cigana, já o fazíamos com a população imigrante, já o fazíamos com a população refugiada, de ter cartazes, que as pessoas percebiam que era um espaço inclusivo, ao chegar, sem falar com ninguém, porque o espaço lhes falava. Chegámos à conclusão que não chega a ser neutro, não chega a não querer ser discriminatório, para não o ser. Tomada a consciência que implica fazer o diagnóstico, como vocês têm dito, delinear uma estratégia de ação e encontrar os meios para a aplicar. É preciso passar a ter a consciência que eu posso fazer a diferença. Não ser neutro não basta, eu posso fazer a diferença. E que as práticas individuais e organizacionais, daí ter ficado muito interessada nas ondas, são essenciais. O que é que foi feito? Foi feita esta questão de cartazes, foi pedido formações para a equipa nesta área para perceber quais eram o tipo de discriminações ocultas que podia haver na forma como falávamos, na forma como atendíamos, na forma como perguntávamos. Coisas tão simples que fazíamos anteriormente, que estávamos a atender uma pessoa, sei lá, uma mulher, e dizíamos-lhe, olha, se calhar da próxima vez pode trazer o seu companheiro. E ela desaparecia porque não se sentia incluída, porque ela tinha uma companheira. Também pensámos como chegar às pessoas e aos grupos locais, não valia a pena estar a fazer ali só uma bolha. E então fizemos um projeto de livros inclusivos, livros viajantes inclusivos, em que comprámos uma série de livros de romances, de livros infantis ou de autores manifestamente publicamente com outras orientações sexuais, ou livros que incluíam naturalmente questões desse tipo. Esses livros ganharam asas porque depois uma voluntária que é militante lésbica e que trabalha num agrupamento de escolas como psicóloga, tornou-se nossa voluntária, assumiu a dinamização desses livros e esses livros, passados estes anos, ainda estão na bibliotecas escolares de Setúbal, têm a chancela das bibliotecas escolares a nível nacional e estão disponíveis, não só estão disponíveis para as escolas, como são utilizados anualmente por escolas e dão origem a fantoches, a teatros,
a produtos pedagógicos construídos pelos professores e pelas professoras com os seus alunos. E fizemos a avaliação pronto, em termos de evolução, na sua evolução natural, da mesma forma que de vez em quando parecemos uma escola de línguas, porque ao acolher os primeiros voluntários estrangeiros para lhes ensinar a língua portuguesa, eles descobriram que podiam também ser voluntários para ensinar as suas línguas, e portanto temos línguas de todo o tipo, temos música, temos desenho, temos das várias coisas, tudo por voluntários, o que apoia o trabalho das pessoas profissionais. E temos um grupo de ajuda LGBTI que se formou e que utiliza o espaço como os outros grupos, coisa que nunca tínhamos pensado no início, mas é um exemplo concreto da inclusão de uma diversidade que não tinha sido passado no início. Só a conclusão... Sim, para concluir, Isabel. Sim. Sim, mesmo para concluir. Sim, por favor. Acho que além da ética, é necessário ganhar competências para trabalhar com hipóteses em vez de certezas, e termos a curiosidade, a profunda curiosidade de perceber porque é que a outra pessoa, a outra organização pensa e raciocina de forma diferente da nossa. E aí é que podemos aprender uns com os outros. Muito bem, Isabel. Obrigada. Deixaste aqui vários pontos de reflexão. De facto, a diversidade pode trazer muito desconforto e nós podemos pensar individualmente que somos muito inclusivos e que não discriminamos, mas se nos colocarmos em algumas posições, se calhar podemos ver que talvez não seja assim. E no outro dia assisti a uma formação também de enviesamento inconsciente que foi muito interessante. E que recomendo a todos, porque acho que cada um de nós tem que autorrefletir sobre de facto estas inconsciências que de vez em quando nos assolam. Obrigada, Isabel. Também fica o desafio para depois, quem tiver interesse, ir conhecer a SAIS no terreno. Sim, Isabel, ias dizer alguma coisa? Eu só ia dizer uma coisa, não há nada, aprendi ao longo da vida e da organização e deste trabalho, que não há nada mais discriminatório do que ter a certeza de que eu não discrimino. Que não sou. A certeza de que eu discrimino é que me permite tornar-me não discriminatória progressivamente, porque de certeza que discrimino alguém. A natureza humana é feita assim. Sim. E é um ato refletido não discriminar e aprender a não discriminar. Sem dúvida. Obrigada, Isabel. Então agora vamos passar para as escolas e no papel importantíssimo que têm também nesta desconstrução destes enviesamentos. Dou a palavra ao Adérito. Obrigado. Espero que estejam a ouvir bem. Boa tarde a todos e a todas. Estamos a ouvir bem, Adérito. Ok. Eu vou falar um bocadinho alto, se por acaso estiver demasiado, digam, porque eu esta semana numa formação ouvi uma cena muito gira. É que o formador falava baixo e então havia muitas pessoas com o microfone aberto e às tantas uma senhora estava a meio durante o discurso do formador e dizia ela, dá-me aí uma pastilha porque eu estou a adormecer. De maneira que antes que alguém diga isso, não é? Antes que alguém adormeça, pelo menos pense, eu vou tentar falar um bocadinho mais alto. Agradecemos, obrigado. Mas se for muito agressivo, digam, por favor. Ora bem, o agrupamento Dona Maria II de Sintra, porque há outro em Barcelos, pelo menos, tem 5 estabelecimentos e são diversos em termos de nível e grau de ensino. Portanto, temos um JI, um Jardim de Infância, só JI, com 4 turmas. Temos 13 escolas básicas, que agora chama-se assim, é a moda, moderno.
mas que corresponde tanto à antiga escola primária, portanto, e em termos de ciclos, ao primeiro ciclo. Dessas três, duas delas têm 2 salas de jardim de infância. Portanto, o número de crianças aqui na zona para a educação pré-escolar é de tal maneira elevado, para além da lista de espera, que deixa algumas de fora, já obrigou a que as escolas básicas de primeiro ciclo ganhassem turmas. Pelo menos aquelas 2 tinham espaço, ganharam uns pavilhões e têm pré-escolar. Por último, a escola 7, que é aquela que eu faço parte da mobília, portanto, que é a escola mais antiga, que vai fazer brevemente 50 anos. Os outros estabelecimentos são todos mais novos, embora também já tenham a sua idade. O agrupamento tem 10 anos, mas as escolas já existiam antes, e há cerca de 10 anos, vou fazer 10 anos, há cerca de 10 anos, reuniram-se, portanto foram reunidas à força, digamos assim, e a Gama Barros como escola de sede. Portanto, a Gama Barros é a mais conhecida, não só porque é básica e secundária, neste momento também, desde que é agrupamento, há 10 anos, ganhou o segundo ciclo, portanto tem desde 5º ano até 12º ano e alunos noturnos. Eu sou formador desses alunos noturnos, para além de coordenador de projetos e representante que me leva a estar na escola durante o dia. Em termos de diversidades, que é o nosso negócio, entre aspas, neste momento, devo dizer que todos ou quase todos os estabelecimentos de educação ou de ensino do nosso agrupamento têm muitas diversidades. Eu gosto de dizer muitas diversidades e já vão perceber pelo discurso porque diversidades e não diversidade só. Em termos de diversidades, aquela que tem mais impacto, aquela que é mais visível, será a nível das nacionalidades e das culturas, sobretudo dos alunos, porque a nível de adultos não há grandes diferenças, mas nos alunos sim. Nós temos muitas nacionalidades e culturas. E também distingo nacionalidades de culturas porque nós temos muitos alunos que são portugueses, mas cuja cultura é a dos pais e não é a portuguesa. Para além dessa diversidade de nacionalidades e culturas, sobretudo dos alunos, nós temos outras. Temos uma que eu chamo a diversidade de papéis masculinos e femininos, que está muito ligada à diversidade de nacionalidades e de culturas e às famílias. Depois temos também a diversidade de orientação sexual. E eu não estou a falar aqui na diversidade de orientação sexual, naquela tradicional que nós já conhecemos desde sempre, que sempre houve, que é a Maria Rapaz ou o menino da mamã. Não estou a falar disso, estou a falar mesmo de casos mais ou menos assumidos de uma orientação minoritária, portanto, diferente da maioria. O que é que nós temos feito? Temos feito atividades, eventos e projetos, sobretudo para a parte cultural, portanto, para a educação intercultural. Temos tido vários projetos, inclusivamente um último financiado pelo FAMI, portanto, que nos deu imenso trabalho, mas que também deu bastante gozo. Em termos de papéis masculinos e femininos, começámos há relativamente pouco tempo uma intervenção global junto de todos os docentes. Começámos uma ação de formação de curta duração, certificada pelo nosso centro de formação, feito pela doutora Teresa Alvarez da SIG,
que é, pronto, como é que se pede nesta matéria, e, em sequência dessa ação de formação, os docentes têm vindo a trabalhar essas questões. Sobre a orientação sexual, fizemos sessões de sensibilização com jovens da LGBTI e alunos do nosso ensino secundário. Tínhamos algum receio de como é que as coisas se iriam passar, porque sabemos que havia, enfim, uma forma mais ou menos explícita, alguma homofobia dos nossos alunos, sobretudo naqueles cursos em que são turmas quase só de rapazes, que é, por exemplo, na área da informática, mas as coisas correram bastante bem. E fizemos uma experiência, depois repetimos no ano a seguir, e depois repetimos no ano a seguir, portanto, já fizemos também este ano. Acho que o facto deles serem jovens, todos, quer os nossos alunos, querem as equipas que vêm da LBGTI, é uma mais-valia para a interação entre eles e para a sensibilização. E as coisas têm sido bem aceitas, nomeadamente esta parte, que nós pensávamos que ia criar algum até por aquela onda que apareceu nos nossos meios de comunicação social, que as escolas já estavam com ideologias estranhas, toda a gente andava a querer influenciar as criancinhas e tal, portanto começámos a pensar que isto ia haver aqui alguma agitação, mas não, foi pacífico na nossa escola e agrupamento. Tem havido também uma adesão às iniciativas relativas às diversidades, portanto, bastante aceitável. Em termos de resultados, notamos alguns progressos, de uma maior atenção, portanto, a essas diversidades, e, nomeadamente, na questão da orientação sexual, saiu um relatório europeu há poucos dias, que está no Facebook da Carta Portuguesa da Diversidade, se quiserem consultar, e há progressos, de uma maneira geral, em todas as escolas, porque não é só o nosso agrupamento, felizmente, que faz estas coisas, muitas escolas já fazem também iniciativas e nota-se a nível europeu, nomeadamente em Portugal, alguns progressos nesta matéria. O que é que nós ainda nos apercebemos nos resultados? É que ainda temos problemas de superação de dificuldades escolares nos alunos com nacionalidades e culturas diferentes. Claro que há culturas mais próximas, porque têm uma língua portuguesa, mas há outras, não é? Por exemplo, o chinês, por exemplo, com o mandarim, que chega à escola, não consegue falar português, às vezes nem o inglês, e isto tem um impacto muito grande relativamente às dificuldades escolares. O que é que nós temos previsto para o futuro? Continuar a desenvolver as atividades, nomeadamente no âmbito de um projeto que se chama Diversidades, que é para o próprio nome ter impacto, para além de outros projetos e de outras iniciativas que promovem e desenvolvem uma atenção especial às diversidades. Vamos continuar a participar no grupo de educação da Carta, porque achamos que tem feito progresso. Eu já estou há algum tempo no grupo e noto que agora estamos com uma dinâmica bastante boa. Claro que tem que ser online, por enquanto, mas não quer dizer que não se trabalhe, e o resultado é estas 2 semanas, são quase 2 semanas de atividades comemorativas, que, pelo menos que eu me lembro e que me tenha apercebido, nunca houve, promovidas pela Associação da Carta. Para isto tudo, contamos com as ajudas que temos tido
e, portanto, a Paula Miranda sabe muito bem o que nos tem ajudado, portanto, por isso estamos muito gratos e contamos também com novos parceiros, porque só trabalhando em rede é que nós achamos que podemos, enfim, aprender e ensinar também alguma coisa aos outros. Para isso é que somos professores, é para aprender em primeiro lugar toda a vida, e eu sou um exemplo disso, e também para ensinar o pouquinho que cada um souber, todo reunido, acho que vai ajudar. Para já não diria mais nada, mas gostava muito de participar no debate, se puserem questões e que eu possa desenvolver alguma delas. Muito obrigado a todos novamente e a todas. Muito obrigada, Adérito, e obrigada também pelas aprendizagens que tem feito chegar até nós. Vamos então terminar também com uma escola, com a Cristina Faleiro, professora bibliotecária, que nos vai dar aqui alguns exemplos de projetos que têm vindo a desenvolver. Bem-vinda, Cristina. Boa tarde. Pois cabe a mim finalizar esta parte das exposições e, de facto, eu vou me centrar muito na prática da nossa instituição. Portanto, somos o agrupamento de escolas de Mãe Martins, somos constituídos por 2 escolas do primeiro ciclo, uma básica e uma escola secundária. Temos 4 bibliotecas, todas integradas na rede, e temos dinâmicas de diversidade já há muitos anos, não é? Portanto, eu penso que a diversidade é algo que é natural, a integração da diversidade, concordo, e género, número e grau, como se costuma dizer, que às vezes causa um certo desconforto. E, portanto, eu, como professora bibliotecária, estou ligada à rede de bibliotecas escolares, que é, de facto, um parceiro fantástico, não só no apoio aos professores bibliotecários, como a consolidar a nossa missão na escola. O professor bibliotecário é essencialmente um negociador e ele tem que negociar com todos os parceiros internos e todos os parceiros externos. E é assim que, ao longo destes anos, têm surgido os nossos projetos de biblioteca. Como já disse a engenheira Paula Miranda, nós temos um projeto que começou em 2014, que é o SOS Leitura, com os voluntários de leitura na altura da Resi Química, e esse projeto tem vindo, de facto, a crescer e, obviamente, que a partir do momento em que nos tornámos designatários da Carta, sentimos a necessidade ainda de fazer convergir mais esses projetos para as questões da diversidade. E em 2018 surge o projeto Ser Sintrense, Viver na Diversidade. Isto porque havia necessidade de, como disse o colega Adérito e muito bem, as escolas são essencialmente locais onde a diversidade cultural é muito grande. No nosso agrupamento nós temos 28 nacionalidades e todos os anos aumenta mais um pouco e de facto havia necessidade de integrar, haver um projeto que integrasse essas crianças. Foi um projeto bem conseguido, porquê? Porque tinha um produto final, tinha uma maleta, eu tenho aqui algumas comigo, reais, esta era a maleta da Espanha, que foi toda ela redecorada e vocês daqui a bocadinho já vão ver, eu depois no fim faço uma apresentação muito breve para vocês verem as imagens. Os pais participaram ativamente na construção destas maletas e colocaram no seu interior todo um conjunto de acessórios, de peças que vinham complementar. Portanto, esta era maleta não da Espanha, mas de Moçambique e, efetivamente, o encarregado de educação, que era o embaixador deste país, quis deixar o seu contributo na mala. A mala, claro que tinha alunos que eram embaixadores, mas todos os alunos das turmas estavam integrados e, portanto, durante o ano
todos os elementos daquele grupo da mala de Moçambique eram moçambicanos e aprendiam sobre isso. Todos eles fizeram aquilo que eu chamei os cromos. Porquê? Porque as personalidades de cada país também funcionam como embaixadores. Os diferentes anos tiveram embaixadores de temáticas completamente diferentes. O 5º ano ficou muito virado para o desporto, o 6º ano ficou virado para as artes, portanto os grandes pintores, os grandes escultores, nomeadamente aqui este Moçambique, Alberto Chichorro, que este cromo que eles construíam com o pintor, o escultor, e depois uma nota bibliográfica por trás. O 7º ano escolheu os artistas e o 8º ano escolheu os escritores. E efetivamente deu, apesar de haver algumas malas repetidas, a repetição era só mesmo no nome do país, porque o seu exterior e o seu interior era completamente diferente. Este recurso, esta mala, também tinha muitos recursos didáticos, fichas de leitura, jogos, enfim, todo um conjunto de recursos didáticos que podem ser e são utilizadas, elas são pertença da biblioteca e são recursos que são depois utilizados por outras turmas. Este ano o projeto alargou-se a outros agrupamentos e alargou-se também dentro do agrupamento. Os professores do primeiro ciclo quiseram chamar-lhe Ser Português, Viver na Diversidade, e agora estamos a fazer não só as nacionalidades, como também as regiões do nosso país. Este projeto foi um projeto que teve algum impacto, houve uma apresentação pública das caixas no MUSA, no Museu de Artes de Sintra, e efetivamente é todo ele muito virado para a diversidade. Mas temos tido outros projetos que estão também muito ligados com a diversidade, e estou-me a lembrar de outro que também a Resi Química também participou, que foi um projeto das histórias daqui e dali, em parceria com a livraria Cabeçudos, e este projeto foi num primeiro ano entre Portugal e a Índia, e o ano passado foi Portugal, Índia e Moçambique. E o tema sobre o qual os meninos construíram, portanto o produto final foi um livro e feito a três países e ilustrado e com um filme. Este tema foi a igualdade de género, portanto temos andado sempre à volta dos temas da diversidade. Também dentro da área da comemoração, que é uma coisa que normalmente as bibliotecas também têm alguma intervenção, também temos participado e organizado alguns encontros, nomeadamente nas datas do Dia Mundial da Deficiência, dos Direitos Humanos. O ano passado tivemos alguns debates com a presença da Amnistia Internacional e algumas associações que de facto levam a esta necessidade de integrar a tal diversidade. Este ano 2019-2020 temos tido uma presença muito forte da Carta. Começámos logo o ano com as jornadas pedagógicas, com uma formação feita pela Carta no agrupamento, na Escola 7, no agrupamento de escolas de Mãe Martins, e depois começámos a participar também no projeto Engenheiros por um Dia. O projeto Engenheiros por um Dia teve sessões presenciais e também já teve as suas sessões síncronas que correram efetivamente muito, muito bem. De facto, eu quero deixar os parabéns a esta excelente organização destas 2 semanas, porque realmente o impacto que está a ter, principalmente no meu agrupamento, é muito grande. Ele foi divulgado a todos os diretores de turma e graças à divulgação dos recursos feitos pela Carta e pelas diferentes instituições que compõem a Carta, nós vamos ter de facto quase 2 semanas repletas de atividades. E
criámos outras, hoje já tivemos uma ação com a EDP, dinamizada pela Luciana Caseiro, que foi realmente muito importante em relação à autovalorização e, de facto, os jovens aderem muito bem a estes debates e estas sessões. Temos um conjunto de livros que irão ser, evidentemente, tratados e explorados e, de facto, é algo que nós vemos com muito carinho e com muita necessidade. De facto, nós sentimos que em idades muito jovens é que temos que fazer este processo de esbater estereotipos, preconceitos e por aí fora. Às vezes é difícil, porque isto já vem enraizado nas famílias. Eu passava só agora, para terminar, a partilhar o ecrã, onde eu vou correr muito rapidamente imagens de tudo o que acabei de dizer. Ora bem, não sei se já chegou. Está a chegar, sim, estamos a ver. Vou pôr aqui, pronto. Portanto, cá temos as nossas maletas. Como vocês veem, elas são feitas a partir da reciclagem das caixas das resmas de papel A4. Este formato A4 permite uma reserva muito boa. Elas depois foram decoradas pelos diferentes grupos, quer o interior, quer o exterior. Vocês na imagem veem, de facto, todo o conjunto de artefactos cedidos, tecidos, especiarias cedidos pelos encarregados de educação. Cá temos os cromos, portanto, sétimo ano, aí era um artista romeno e depois ao sétimo o mundo do espetáculo. Temos do oitavo ano, este era um cromo da Rússia e depois de um quinto ano o desporto. Portanto, eles correram várias formas de desporto. Havia, portanto, como eu já vos expliquei, todo um grande conjunto de recursos didáticos dentro da caixa, que fazem com que estas caixas sejam reutilizadas por outros anos. Eu própria já fui a outras bibliotecas fazer a divulgação destes recursos, que de facto tornam a caixa, a maleta, bastante aliciante. Portanto, esta foi a apresentação pública, da qual a engenheira Paula Miranda esteve presente, no MUSA, em que as famílias tiveram um papel bastante importante na divulgação das caixas. Eu penso que este projeto foi bem conseguido porque os garotos e os pais identificaram-se muito com este produto final desta caixa. Portanto, cá estão os nossos muito queridos voluntários da leitura da Unova. Eles já trabalham desde 2014 connosco e estão presentes em todos os nossos eventos. De facto, fazem um trabalho fantástico junto das turmas que leem menos e têm participado em quase todos os eventos e contribuem de facto para uma parceria real. Temos aqui as histórias daqui e dali, que de facto resultou num livro que de facto enche o coração dos nossos meninos, com a história portuguesa, a história indiana e a história moçambicana, que depois é ilustrada. Nós ilustramos a história moçambicana, a Índia ilustrou a nossa e foi desta parceria que surge este livro. Já este ano as jornadas pedagógicas e na escola sede. Este é um novo projeto que agora está virado ao primeiro ciclo do Ser Português Viver na Diversidade e que, devido à pandemia, a ideia é eles irem fazendo sempre recursos para a maleta e construírem a maleta no fim. Eles, coitados, com a pandemia não conseguiram formalizar as caixas, mas os professores já têm muito material para essas caixas. Cá temos o projeto Engenheiras como um Dia, que de facto, tanto na sessão presencial como a sessão assíncrona, foi de facto um contributo fantástico. E esta semana da diversidade, em que a divulgação dos recursos
na RBE, no interior da escola e do programa que é tão diversificado e tão apelativo ao trabalho de toda a escola. Portanto, ele não está virado unicamente para a biblioteca, ele está mesmo virado para toda a escola e eu penso que já recebi os parabéns de alguns professores bibliotecários e penso que ele pode vir a ser um contributo importante. Pronto, da minha parte é tudo. Eu queria só terminar aqui e interromper. Está aberta a sessão do debate. Obrigada, Cristina, e obrigada pela partilha dos diferentes projetos desenvolvidos e dinamizados pelas escolas, alunos e pais e professores. De facto, acho que são excelentes exemplos que podem ser replicados aqui por algumas organizações que estão presentes neste debate, nesta sessão, desculpem. De facto, já estamos um bocadinho adiantados no tempo, mas também começámos um pouco mais tarde e acho que não estamos assim a resvalar muito, mas para não nos adiantarmos mais no tempo, eu dava 10 minutos para debate. Quem quiser colocar questões, por favor, ponha o dedo no ar e vamos depois dando a palavra a quem quiser responder às questões que são colocadas. Quem quer ser o primeiro ou a primeira? Ninguém quer dizer nada? Se ninguém quer dizer nada, posso ser eu a começar. Pode ser? E começo por aquilo que eu já tinha falado há pouco, que eu acho que é importante esse esclarecimento sobre a caixa de ferramentas, Margarida. Pode ser? Claro que sim. Então, basicamente, contextualizando, desde 2016, e como a Paula Miranda foi dizendo, nós tivemos vários grupos de trabalho, o que significa que se foi produzindo algum conhecimento em várias matérias da diversidade e, portanto, ao longo de 2016, 17 e 18, foi-se trabalhando numa espécie de uma ferramenta que pudesse ser comum para as organizações dos vários setores, também com esse desafio, e por isso construímos um toolkit da diversidade, que é uma caixa de ferramentas que existe em papel e em formato digital, que foi construído por todas as organizações signatárias que quiseram dar os seus contributos diretamente a estes grupos de trabalho e que contém 5 passos, ou seja, 5 fases que podem apoiar as organizações a implementarem uma estratégia de diversidade e inclusão, com alguns indicadores, tem um questionário de autodiagnóstico sobre a diversidade dirigido às FIAs e aos colaboradores e no final tem um conjunto de dinâmicas que já no formato digital terá que ser impresso, no caso da versão em papel já vêm completamente preparadas para aplicar e são dinâmicas informais que permitem trabalhar diversas temáticas da diversidade em grupo, basicamente. Por isso é mais uma ferramenta que é um produto da APPDI, mas que realmente reflete o trabalho colaborativo de todas as organizações e este espírito de partilha e de inspiração entre as organizações, basicamente é isso. Se alguém quiser fazer alguma questão sobre a caixa. Alguma organização, porque depois vamos fazer um pequeno vídeo também desta sessão. Se alguém quiser adquirir a caixa ou a versão digital, como é que pode fazer isso, Margarida? A versão digital pode ser adquirida por e-mail, é uma questão de nos contactarem para o nosso e-mail geral e nós fazemos chegar a informação necessária, basicamente. Temos aqui algumas questões em relação à caixa. Que tipo de materiais é que tem a caixa? Pergunta a Manuela. Então, em termos de materiais, Manuela, basicamente a caixa tem umas brochuras informativas, além das brochuras informativas com os vários passos, tem uma lista de indicadores, tem o questionário de autodiagnóstico e um fecheiro em Excel para se poder tratar os dados de alguma forma recolhidos. E depois tem estas dinâmicas, tem um glossário e depois tem um conjunto de recursos que existem, uma lista de recursos e de entidades que se podem contactar mediante o tema da diversidade que se quer trabalhar. Posso partilhar o meu e-mail? Claro que sim. Sim,
E, portanto, esta caixa de ferramentas é transversal, é de uso transversal por várias organizações, digamos assim. Sim, na verdade as dinâmicas podem ser aplicadas em qualquer faixa etária, obviamente que nos públicos mais jovens é mais difícil, mas temos vindo a testar, por exemplo, até nas sessões do próprio grupo de trabalho de educação, algumas dinâmicas com alunos do secundário e, portanto, até o terceiro ciclo as dinâmicas já são fáceis de aplicar. Por exemplo, existe uma dinâmica com caras em que de alguma forma se tenta identificar qual é o país de origem daquela pessoa, que tipo de profissão é que ela poderá ter. Portanto, dá para trabalhar aqui várias questões ligadas, por um lado, aos enviesamentos, aos próprios enviesamentos inconscientes, também a questão da integração de pessoas em diferentes contextos. Portanto, há muitas temáticas que podem ser trabalhadas com os materiais e, portanto, cada dinâmica tem uma ficha exploratória para ajudar a fazer essa reflexão. Margarida, posso só acrescentar? Claro, Cristina. Aquela formação que eu vos falei das jornadas pedagógicas foi precisamente com materiais da Caixa e foi feita aos professores, o que foi uma experiência interessante, não é? Porque normalmente pensamos sempre em atividades para os alunos, aquela foi uma atividade para professores e mexeu um pouco com a organização e houve umas que as pessoas aderiram mais facilmente do que outras, porque algumas mexem aqui nos estatutos e nos preconceitos que as pessoas têm e de facto não é fácil criar aquela margem de desconforto, mas assim, nós temos sempre estas jornadas de início de ano e de facto eu acho que apesar desse desconforto, isso foi bom para a instituição, mexeu com a instituição. É importante, de vez em quando, abanar um pouco as estruturas da instituição. Portanto, a minha experiência enquanto aplicação da ferramenta das caixas foi uma experiência muito, muito agradável. Estaremos certamente cheias de questões e de aqui espaço também de interação. Célia. Célia. Ok. Ok, eu estava aqui a ouvir outra voz que não era desta nossa sessão. E eu gostava também de fazer uma pergunta. Se essas sessões que são organizadas, como aconteceu nas jornadas, se podem ser organizadas noutros contextos, com outros públicos-alvo e de que forma é que se pode aceder a essas dinâmicas ou quem é que organiza? São os grupos de trabalho voluntariamente, os grupos de trabalho da Carta voluntariamente dinamizam? Como é que funciona? Portanto, até agora, no caso das sessões dirigidas a professores ou alunos, têm sido dinamizadas por entidades que fazem parte do grupo de trabalho de educação. Também outros grupos do ano passado, por exemplo, o grupo de laboratório de práticas ainda chegou, por exemplo, a fazer algumas sessões em empresas. Portanto, depois dependendo da lógica, nós, por exemplo, o ano passado também fizemos uma sessão, por exemplo, na rede de empregabilidade, portanto, numa iniciativa da Rede Emprega. Portanto, na verdade, estas ferramentas elas são muito polivalentes porque são materiais muito genéricos, porque nós tentamos de alguma forma que eles assim sejam para poderem ser trabalhados por organizações de diferentes áreas e setores. Por isso, qualquer pessoa pode utilizar os materiais e aplicar no seu contexto de trabalho. Ok, temos aqui uma pergunta da Isabel. Em relação à EDP, já não temos aqui... Temos a Luciana, José Gomes, mas temos a Luciana. A Luciana representa agora a EDP. Exato, Luciana. Podes responder esta questão da Isabel? Sim, se o relatório social da empresa tem estatísticas desagregadas por sexo e outras diversidades, tens noção dessa informação? Sim, o relatório de sustentabilidade é público, posso tentar partilhar aqui qual o link, e já temos um atualizado relativamente a 2019, e está, portanto, desagregado por género, sim, por género, por segmento, portanto, segmento profissional na prática, por outras diversidades. Temos informação sobre a percentagem ou a representatividade de nacionalidades, e falta-me temos de género, sim, nacionalidades, e estão a faltar e representação também de pessoas com deficiência.
sim. Que na prática, portanto, são de alguma forma são indicadores que vão ao encontro destes nossos eixos estratégicos que o Zé falava, do género, das deficiências, das gerações e das culturalidades. Portanto, temos também tem o idade. reporte sobre a idade, sim, sobre os grupos etários por geração, sim. No do género vai um pouco mais ao detalhe no que respeita às posições de liderança, portanto, à representação de funções de liderança por cada um dos géneros. Porque de resto é um indicador importante, também um cumprimento legal que as grandes empresas têm de responder, que é o género, portanto, os géneros subrepresenta, a indicação da percentagem dos géneros subrepresentados nas posições de liderança. Sim. Neste caso, enfim, géneros subrepresentados, neste caso é mais mulheres, no nosso caso, pronto, mas sim, essa informação. Ok, e está pública, não é? Portanto, sim, eu vou tentar encontrar aqui o nosso relatório mais recente e já coloco aqui o link de acesso. Ok. Temos aqui uma sugestão da Sílvia Pereira que diz que numa próxima edição da Caixa de Ferramentas, se é possível ter uma versão em Braille. Isso na verdade é um desafio que podemos tentar. O que nós de alguma forma fizemos foi ter uma versão digital e aí facilita. O Braille é sempre um desafio que se coloca, não está fechado, mas podemos obviamente tentar. Normalmente temos aqui o INR como nosso parceiro, portanto podemos tentar desafiá-los a apoiar-nos nessa questão, porque o tema do Braille e mesmo da própria acessibilidade dos materiais é um tema que é um desafio em tudo o que nós produzimos, sejam conteúdos digitais ou outros, por isso é um desafio que nós podemos tentar lançar ao INR para nos apoiar. Muito bem, fica aqui a sugestão. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar, a perguntar? Ok, aqui ainda... Eu ia só fazer uma pergunta à Luciana. Desculpa, Célia. Sim, ia só sugerir à Margarida, talvez se quisesse também, assim, de uma forma muito breve, falar do projeto de Engenheiros por um Dia e como é que as organizações também podem portanto, ter acesso a esse projeto e pedir de alguma forma a presença desse projeto em contextos de intervenção. Sim. Uma oportunidade também. Claro que sim, obrigada. Obrigada, Célia. Portanto, o projeto Engenheiras por um Dia é um outro projeto que é dinamizado pela APPDI, com um grupo de parceiros, nomeadamente da qual a SIG faz parte, a Ordem dos Engenheiros também, o Instituto Superior Técnico, e o objetivo aqui é trabalhar a questão da igualdade de género, mas mais especificamente a segregação profissional em razão do sexo e em termos de política pública, que este projeto é uma resposta de política pública, pretende-se de alguma forma atrair raparigas para áreas e para domínios que normalmente são associados a homens, como é o caso da engenharia e da tecnologia. Portanto, com este projeto nós juntamos as escolas, que são os nossos destinatários em termos de intervenção, e temos uma vasta rede de parceiros, nomeadamente universidades, empresas e associações. E aqui o objetivo, através desta rede de parceiros, é desenvolver um conjunto de sessões de sensibilização, que passam também muito pela questão dos role model, para de alguma forma desmistificar e abrir alguns horizontes de rapazes e também especialmente raparigas sobre as oportunidades de carreira que existem nestas áreas, sendo que estas áreas não são masculinas ou femininas, são para todos e todas, e por isso ao longo do ano o nosso desafio é abrir os horizontes destes estudantes e de alguma forma convidá-los a repensar qual é a sua profissão e o que é que também podem ganhar em escolher estas áreas. Por isso, as escolas, por um lado, podem nos contactar para integrar o projeto e, portanto, passam a fazer parte da rede de escolas com quem nós trabalhamos. Este ano trabalhamos com 25 escolas no total. Temos 11 universidades e 43 empresas ou organizações parceiras que ajudam a implementar e a realizar estas sessões. Por isso fica o convite, o desafio para trabalharem esta temática da escolha das profissões e da segregação ao longo do ano letivo. Portanto, é mais um desafio que fica para o currículo destes alunos.
E em termos de nível escolar, é algum em particular ou é transversal? Em termos de nível de escolaridade, nós temos essencialmente trabalhado com terceiro ciclo e secundário, sendo que as áreas científico-tecnológicas são aquelas que nós tentamos escolher, porque são aquelas áreas que à partida terão uma saída ligada à engenharia e à tecnologia. No entanto, temos feito algumas atividades piloto com níveis de escolaridade mais reduzidos e, por exemplo, este ano fizemos algumas sessões com alunos do primeiro ano, portanto estamos a falar de 6 anos, mais ou menos. O ano passado fizemos alguns projetos piloto com jardins de infância, obviamente com metodologias adaptadas à idade, mas tentamos de alguma forma também sensibilizar faixas etárias mais novas. Acho que sim. Temos aqui uma pergunta, julgo que é da Célia também. Os projetos que têm implementado nas escolas, e aqui é para o Adérito e para a Cristina, julgo, em torno das questões da diversidade, têm sido projetos interdisciplinares? Eu posso responder? Sim, têm sido muito interdisciplinares. Por exemplo, este das maletas que eu vos falei envolveu disciplinas desde educação física, inglês, francês, português, educação tecnológica, educação visual, portanto, toda a parte criativa, não é? De redecoração da caixa, e depois toda a parte de pesquisa mesmo, da criação dos tais recursos didáticos, que foi correndo disciplinas muito diferentes, até porque depois como os cromos tinham áreas diferentes, ou era a literatura, ou era o cinema, ou era os artistas, foi criando essas dinâmicas. Tivemos quase, em todas as turmas, tivemos quase o conselho de turma, quase todo ele envolvido, o que foi muito gratificante. Portanto, não, foi uma coisa natural, não foi nada imposto. Cada disciplina escolheu a sua forma de participar e de dar o seu contributo para a Caixa. E fizemos intervenções na área das literacias da leitura, das literacias dos média e das literacias da informação. Também corremos essas 3 áreas dentro da criação das próprias malas. Posso? Sim, Adérito. Estas temáticas das diversidades são transversais, portanto é relativamente fácil, portanto, passar por várias disciplinas e centrar mais numa ou noutra. Em cada escola, isto depende da dinâmica que já tem em termos de flexibilidade do currículo, porque esta questão da flexibilidade curricular está mais adiantada em algumas escolas do que noutras. E, portanto, a interdisciplinaridade nos conselhos de turma também é uma consequência desta dinâmica da flexibilidade curricular nas escolas. Portanto, à medida que as escolas, portanto, assumem essa flexibilidade e vão desenvolvendo, torna-se também mais fácil implementar a nível, por exemplo, de um conselho de turma ou mesmo a nível de um ano. Nos ciclos onde há monodocência ou quase monodocência, como o primeiro ciclo, é evidente que aí está perfeitamente à mão de qualquer professor titular do primeiro ciclo, porque ele é que põe e dispõe da sua sala. Embora também a flexibilidade curricular no primeiro ciclo possa dar mais margem de manobra, mas mesmo que não tenha na escola ainda a flexibilidade curricular num estado muito avançado, o professor do primeiro ciclo é senhor da sua aula e, portanto, pode perfeitamente implementar estas temáticas quando achar mais oportuno. Muito bem. Para terminarmos, só queria perguntar uma coisa à Luciana. As sessões sobre enviesamento inconsciente são dadas por vocês? O EDP? Não estamos a ouvir. Luciana, não te estamos a ouvir. Ok, um bocadinho. Está bem. A Luciana deve estar. Não, fiquei, só consegui ver o chat aqui em grande e não estava a conseguir tirar o microfone.
Então, nós começámos a formação em enviesamento inconsciente com a equipa interna da People Experience Unit, que é a área corporativa de recursos humanos, gestão de pessoas, portanto, no ano seguinte ou nas edições seguintes, por uma questão também de conseguir entregar a formação e de chegar a mais colaboradores, contámos com parceiros externos, sim, fizemos com a LEAD e chegámos a uma altura, fizemos também com a ATEC, que foram os dois parceiros que em 2018 entregaram essa formação e o ano passado apenas com a LEAD. Mas fazem formação externa também para outras organizações que possam solicitar? Não, não? isso não fizemos, não, Okay. Sim, interna, sim. Mas eu acho que era, se calhar, desculpem só interromper, eu acho que poderia ser interessante falares aqui nesta experiência de alargamento, ou seja, começou por recorrerem realmente a entidades externas, mas agora também já desenvolveram um conjunto de um toolkit, não é? Para os managers, acho que era interessante esta lógica de multiplicadores, poderes partilhar, se puderes. Sim, claro. Então, a formação desde o início tem um conteúdo muito, muito semelhante, ou seja, a começar ali por distinguir o que é diversidade, o que é inclusão, ir um pouco a fundo de cada uma desses temas. Depois entrar mais, ou seja, no que é que na empresa já fazemos também sobre estas temáticas, relacionando também a EFR, Empresa Familiarmente Responsável, portanto, com temas de conciliação, e depois aí então desmistificar também onde é que no nosso dia-a-dia, mais profissional, mas também pessoal, portanto, na nossa vida diária, onde é que nós incorremos em situações de enviesamento inconsciente, tomar consciência desse mesmo enviesamento, que é supernatural, portanto, e nós passamos uma mensagem de que é perfeitamente natural ele existir, se não existisse é porque não éramos humanos, mas termos consciência deles e termos uma forma de atuarmos sobre eles, ou seja, assim que tomamos a consciência de como é que traçamos um plano de ação que nos permite endereçar estes temas e tomar decisões de forma mais consciente nos vários níveis. Portanto, inicialmente começámos a fazer esta formação com todos os profissionais de recursos humanos, portanto, todas as áreas que tivessem processos de pessoas, portanto, e que tomassem decisões ao nível de pessoas, e que naturalmente são as equipas de RH, e depois abrimos, portanto, aos managers e também a todos os colaboradores que tivessem responsabilidade de gestão e liderança de equipas, e depois mais tarde também a uma inscrição livre por qualquer colaborador. Houve uma fase que foi de identificação, portanto, em que nós próprios propusemos colaboradores para irem, mas sem qualquer racional, e depois abrimos também livremente para quem quisesse no seu plano de desenvolvimento individual de identificar, de manifestar voluntariamente essa vontade de participar na formação. É sempre uma formação de presencial, quer dizer, até aqui foi presencial, de 3 a 4 horas, 9 da manhã à 1 da tarde ou ao período da tarde, e portanto, com um conteúdo programático muito, muito semelhante, mas com uma versão um pouco mais específica para os managers, em que tinha então este toolkit que tinha e que tem, portanto, um aspecto de maior praticidade, portanto, onde é que cada manager podia realmente junto às suas equipas trabalhar melhor este tema, seja nele próprio, portanto, ele próprio ter aqui algumas práticas que fomentassem um ambiente de decisão mais consciente, mas também de promover essa temática junto da sua equipa. Nós neste momento estamos a rever esta formação, portanto, estamos a rever no sentido de conseguir também incorporar uma versão e-learning ou mais e-learning, ou seja, não é propriamente traduzir o presencial no online, mas fazer uma versão um pouco mais interativa, que possamos estender a mais colaboradores, por exemplo, desde o início do seu ciclo de vida na empresa, desde que entram, até depois uma versão mais presencial ou mais híbrida, neste caso, um pouco mais tarde, onde possam também inscrever-se por iniciativa de forma livre, mas que depois possam também
ter acesso a esta formação. Ok, muito obrigada, Luciana. Nada. Bem, acho que já nos estendemos um bocadinho. Vamos terminar a sessão. Célia ou Isabel, querem dizer alguma coisa? De facto, não. Mas gostei muito, pronto, posso dizer. Eu deixava só uma nota relativamente eu estava à procura onde é que era a página específica do nosso capítulo para a diversidade e a inclusão, e eu não estou a encontrar, portanto eu não sei se depois se eventualmente via... Podes partilhar por e-mail se quiseres. Ok. E Pronto, fazemos chegar a quem se inscreveu. Boa, ok. Pode ser? Sim, claro que sim. Boa ideia. Obrigada. Ok. Também gostei muito e é um prazer em animar fazer parte da associação. Um prazer e uma mais-valia. Muito obrigado. Muito bem. Até à próxima. Obrigada pela presença, pela participação. Encontramos-nos um dia destes. Obrigada, até breve. Obrigada. Adeus. Até à próxima. Fiquem bem. Obrigada, Dina. Adeus. Fiquem bem. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada igualmente.